Um estudante inteligente, ele usa uma agenda. Normalmente, um aluno que estuda, seja no ensino fundamental 2, no ensino médio, ele estuda cerca de 8 a 10 disciplinas durante o ano. São muitos conteúdos, muitas informações, muitos trabalhos, avaliações em períodos diferentes. E isso torna os seus estudos altamente complexos e difíceis de serem realizados. E qual é uma ferramenta fundamental durante o seu processo de estudo e aprendizado? Essa ferramenta que ela é essencial para todos nós, seja estudante, seja professor, todos nós precisamos de algo em nossas vidas, de uma agenda atual. Se eu vou me organizar e registrar as minhas informações, se eu estou no ano de 2022 estudando, me organizando, eu tenho que ter em mãos uma agenda do ano de 2022 e não uma agenda antiga do ano passado ou ano retrasado. O ideal é que eu use uma agenda atual. E eu preciso ter em mãos todas as informações das inúmeras atividades que eu vou realizar ao longo de um dia. Normalmente numa agenda nós temos o dia do mês, o dia da semana, os horários em cada página da agenda. E desde o início do ano nós vamos verificando e pensando o que nós vamos fazer durante o ano. Eu, como estudante, vou estar estudando de manhã, ou à tarde, ou de tempo integral, de manhã e à tarde. Vou estar verificando as disciplinas que eu vou estudar e no decorrer do ano eu vou precisar montar o meu cronograma de estudos. Normalmente numa agenda, quando eu abro numa página de um dia, eu tenho que registrar ali, naquele dia, em cada horário, nos meus tempos de aula, quais foram as disciplinas que eu assisti naquele dia, quais foram os conteúdos abordados por cada professor, se o professor passou algum trabalho, se ele passou alguma pesquisa, eu vou registrar também exatamente no tempo que ele pediu, para que aquele trabalho fosse entregue. Então eu anoto as disciplinas dentro dos seus horários que eu assisti, o conteúdo que foi observado, e depois eu faço as devidas observações. Se o professor passou uma atividade de leitura, então eu preciso anotar a página, né, a fonte, como é que eu vou fazer para me ter acesso àquele conteúdo. Então ali eu registrei a atividade que eu fiz no dia. Se, digamos, hoje, de manhã cedo, das 7 às 8 da manhã eu tive aula de espanhol. Então eu vou registrar aula de espanhol de 7 às 8, conteúdo, cumprimentos. Cumprimentos e saudações. Depois, de 8 às 9 eu tive aula de matemática. Qual foi o conteúdo? Então eu vou precisar registrar aqui. E assim eu vou fazer com todos os meus horários que eu cumpri de atividade na escola. Depois, eu vou precisar determinar alguns dias e horários que eu vou fazer uma revisão desses conteúdos que eu vi no dia de hoje. Ou eu vou deixar para fazer essa revisão no mesmo dia pelo período da tarde ou da noite, ou no dia seguinte ou na semana seguinte. O importante é que eu preciso ter registrado na minha agenda o que eu vi naquele dia e eu também preciso criar o meu plano de estudo de revisão, para que eu possa estar sempre me atualizando quanto aos estudos. Eu não posso deixar acumular assuntos para próximo da prova. Caso contrário, eu terei muitos assuntos para ter que estudar, para revisar ao mesmo tempo, em véspera de prova. Isso vai me causar muito estresse e vai dificultar a minha assimilação e o meu aprendizado e as minhas lembranças com relação àquilo que eu já vi há tempos atrás com os meus professores. Além disso, de eu registrar os dias e horários das minhas aulas, os conteúdos, além também de eu registrar o meu cronograma de estudos, de revisão daquelas disciplinas, também eu preciso colocar os dias que eu preciso entregar os meus trabalhos, qual é o prazo que eu vou ter, quais são os dias da semana de prova. Se acontecer algum imprevisto
na escola, algum professor faltou, algum assunto deixou de ser passado, eu também preciso ter registrado isso, escrito na minha agenda. Se eu fiquei doente, se eu não pude ir para a aula, eu registro, entro em contato com os meus professores e comunico o que aconteceu e peço para ele ou para os meus colegas da minha turma me passarem o que foi dito em sala de aula, o conteúdo que eu perdi. Eu preciso estar sempre me atualizando e combinando com os colegas essa troca de informações. Porque os imprevistos acontecem, as doenças e assim por diante. Além dessas minhas atividades escolares, eu também preciso ter em mãos aqui na minha agenda o registro das minhas atividades de lazer, atividades com a família, atividades na igreja. Eu preciso ter tudo isso devidamente organizado. Por quê? Se de repente no final de semana um colega me convida para fazer um passeio, né, para visitar aí uma outra região, uma outra cidade, e eu terei que passar um dia inteiro lá, ou 2 dias. Então, se eu combino algo com ele sem me atentar para a minha agenda, de repente eu posso ter algum momento importante naquele dia, eu não vi na minha agenda, eu não me lembrei, e aí eu vou marcar outro compromisso. E aquele outro compromisso vai me prejudicar, porque eu não me atentei, eu não registrei as atividades que eu já tinha marcado antes. Então, antes de você aceitar qualquer convite, qualquer coisa diferente que fuja da sua rotina de estudo, de trabalho, primeiro consulte a sua agenda. Peça um tempo da pessoa, diga que você vai verificar na sua lista de compromissos, na sua agenda, e caso haja um espaço, um tempo livre, você vai poder se comprometer com aquela pessoa, para aquela atividade. Então nós vamos organizar a nossa vida de um modo geral na agenda. Tudo que eu vou fazer, que eu pretendo fazer, eu posso e devo anotar. E eu preciso ter acesso a essas informações em diferentes períodos do dia. O ideal é que eu possa abrir a minha agenda pela manhã, no horário específico, também pelo horário X, no período da tarde, e à noite, antes de eu dormir, eu também preciso ter acesso à minha agenda. Por quê? Porque nós, normalmente, temos atividades que nós realizamos no período da manhã, da tarde, da noite. Então, para que eu não me esqueça, eu preciso estar me atualizando, acompanhando essa importante ferramenta, esse importante material. Todos os dias eu preciso visualizar minha agenda e me planejar, me organizar para as atividades do presente e do futuro. Assim, eu consigo atender a minha demanda grande de trabalho, de estudo, de compromisso, e eu consigo ser uma pessoa mais eficiente. Eu vou conseguir cumprir com os meus prazos de maneira mais organizada e eu não vou me esquecer das coisas, porque eu estou registrando todas as informações que eu estou fazendo. Eu preciso ter o meu momento de estudos diários, de pelo menos uma semana que tem 7 dias, eu preciso ter pelo menos aí 6 dias de estudos dentro de uma rotina, dentro de um horário específico que eu vou adaptar, que eu vou preparar o meu cérebro para aqueles períodos, o melhor horário, o melhor período para que eu possa estudar, para que eu possa revisar, fazer exercícios, trabalhos, leituras diárias. Então eu vou habituando o meu cérebro a organizar essas atividades e a usar agenda diariamente. Eu organizo minhas atividades escolares, eu organizo meus momentos de lazer. O que é um momento de lazer? Aquele momento que você tira na semana para você fazer o que você mais gosta, que você sente mais prazer. Sem ter estresse, sem se preocupar com questões de estudo, de trabalho. Não, é um momento que você vai relaxar sua mente, um momento que você vai fazer uma atividade que você sinta mais prazer. Ou sozinho, ou com uma segunda pessoa, ou com um grupo de pessoas, da maneira como você achar melhor. Pelo menos durante uma vez na semana, eu preciso anotar aqui na minha agenda esse dia, esse horário, que eu vou ter o meu momento de lazer, o momento meu, que é necessário para o meu cérebro, para que ele possa ter uma boa recuperação, para que ele possa ter um bom rendimento e para que eu possa ser uma pessoa mais feliz. Então nós precisamos ter esse momento de lazer. A semana tem 7 dias, de repente eu posso tirar um sábado para descansar mais,
para ir para a igreja, para adorar a Jesus Cristo. Então eu tenho um momento aqui de atividades escolares, que eu vou registrar aqui, momentos de lazer também eu preciso registrar, momentos com a família, encontros, visitar um primo, um parente. Eu coloco aqui qual é o dia que eu pretendo ir com meu pai, com a minha mãe, qual é o horário, qual é o horário que nós vamos sair, qual vai ser o tempo de duração dessa visita, que horas nós vamos voltar para casa. Eu também preciso ter esse registro de deslocamento. Que horas eu começo uma atividade, qual vai ser a duração e quando eu vou finalizar essa atividade. Nós temos que aprender a calcular, a ter essa organização, para que a gente possa distribuir bem as nossas atividades ao longo do dia. Então nós temos aí manhã, tarde e noite para cumprir com os nossos deveres e obrigações dentro do prazo. Precisamos também nos organizar para procurar resolver as coisas, né, de uma forma mais rápida e de uma forma mais precisa e adequada. Então, nós tendo toda essa organização, a gente passa a ser pessoas mais felizes e mais alegres, com uma melhor saúde mental e uma melhor qualidade de vida. Por isso, a partir de hoje, procure todos os dias usar a sua agenda. Se você não tem uma agenda, se você não tem condição de comprar uma, fabrique uma agenda, pegue várias páginas, grampeie, recorte, pinte e vai identificando o mês, os dias, o dia da semana, os horários e você vai registrando, anotando tudo isso para que você seja um estudante mais exemplar, mais inteligente, mais sábio e para que tudo dê certo na sua vida. E não se esqueça de sempre pedir pela ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo mais sabedoria, mais entendimento e mais amor no teu coração, para que você seja uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais focada, mais concentrada e que você consiga traçar metas e conseguir alcançá-las. Nós temos que nos planejar e registrando isso, né, conseguindo cumprir com as nossas metas. Então, quando você registra as atividades que você tem que fazer naquele dia, que você vai conseguindo fazer, você vai marcando do lado ok, consegui fazer aquela atividade. Próxima atividade, tenho que consertar o meu relógio, que quebrou. Então eu vou lá, consegui realizar, marco um ok. À noite eu vou visitar minha avó, no horário das 7 da noite, das 7 às 8 da noite. Vou, visito a minha avó, marco aqui, das 7 às 8 da noite, consegui cumprir com mais uma missão. Não esqueça também de dar o ok, de grifar, de dar uma marcação nas atividades que você vai conseguindo cumprir. Coloque sempre as atividades com uma estrelinha das atividades que são prioridade, ou seja, as atividades mais importantes que você não pode deixar de cumprir naquele dia. Normalmente, num dia, nós temos as atividades mais importantes e as atividades de menor importância. Sempre na atividade de maior importância, coloque uma estrelinha, fique acompanhando para você conseguir cumprir e conseguindo cumprir, marque um ok, que você conseguiu. O que você não conseguiu fazer daquele dia, você passa para outro dia. Aquelas atividades que você não conseguiu cumprir, passe para o próximo dia, registra lá, se reorganiza e se esforce ao máximo para você conseguir realizar elas, para não deixar acumular atividade. Quanto mais atividade você não consegue fazer, mais atividade você acumula e isso vai te atrapalhar muito nas tuas atividades de estudo, de trabalho, de lazer, com a família, com a igreja e assim por diante. Que Deus abençoe a todos, com grande sabedoria e entendimento, que tudo dê certo na sua vida em nome de Jesus.